E misericórdia, meus amados irmãos, louvamos a Deus pela vida do pastor Gilson, que está conosco ali, amém? Acompanhando Alexandre, isso, que Deus te abençoe. Para nós é um prazer recebê-lo. Pastor conosco Lindomar, esposa, evangelista Frank Versosa, da IDM Ebenezer. Os irmãos podem aplaudir o Senhor pela vida dos irmãos que estão conosco. É muito bom recebê-los na casa do Senhor nosso Deus. Nós estamos no culto de ensino e vamos estar abrindo hoje uma série de estudos sobre discipulado. O que seria isso? Discipulado dinâmico e criativo. A Bíblia Sagrada diz que Deus veio, através do seu Filho, a expressão máxima do seu amor, para nos dar a salvação. Jesus, após a sua ressurreição, enviou os seus discípulos para que fosse pregar o Evangelho. E o que me deixa um pouco até tomado pelo conceito desta pregação do Evangelho é que o Evangelho, ele não é pregado de forma solta na proposta de Cristo. A proposta de Cristo é de que, pregando o Evangelho, quem ouve o Evangelho, quem crer no Evangelho, quem professa o Evangelho, quem o pregou, tem a responsabilidade de discipular. Atente, eu já falei aqui que se alguém se identifica por si só como cristão, é errado. Cristão não é uma identificação do indivíduo. Cristão é uma identificação dos que estão fora para quem serve a Cristo. Se alguém perguntar para mim, pastor Costa, quem você é? No seu conceito religioso, se eu disser para essa pessoa, eu sou um cristão, não estou usando esse contexto de forma correta. Em Antioquia, onde foi pela primeira vez, os seguidores de Cristo ser chamados de cristão, não foi eles que professaram, foi a cidade que o identificou. Foi o povo da cidade que o identificou. Uma prova disso que cristão só aparece 3 vezes na Bíblia Sagrada. Se disser, pastor, eu sou crente, a Bíblia diz, se você disser que é crente, faz bem. Mas isso não é tudo, porque até o diabo é crente. Não é essa a proposta, porque crente só aparece uma vez nas Escrituras. Ah, pastor, sou evangélico. Para identificar-se como evangelho, ele precisa ser um professador do evangelho. E o que é isso, pastor? É um pregador do evangelho. Um pregador do evangelho. Mas se alguém perguntar para você, o que você é? A resposta mais sensata, mais coerente é: eu sou um discípulo. Eu sou
um discípulo de Jesus. A palavra discípulo aparece 261 vezes. Eu sou um discípulo. Por isso que Jesus diz: ide, Mateus capítulo 28, a partir do verso de número 18. Ele falara dizendo: é-me dado, chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Verso 19: portanto, ide, o quê? Fazei discípulos de todas as nações. A proposta da ida da igreja não é formar seguidores, não. A proposta da igreja é formar discípulo. Amém ou não amém? Discípulo. E como se agrega isso, pastor? Qual é o primeiro passo para isso? Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo de número 13, a partir do verso de número 13. Olha só Jesus: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus se identifica com aquilo que diz ao seu respeito. Vós me chamais mestre e Senhor, e vocês não estão errados, porque eu sou. Verso de número 14: ora, se eu sou Senhor e mestre, vós vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. O que isso quer dizer, Gil? Jesus está dizendo: olha, se eu sou mestre e Senhor, se vocês identificam isso em mim, e eu me humilhei a vocês, a ponto de lavar os vossos pés, se caso há uma identificação na maestria em vocês, na graça do ensinar e do discipular, não se ponha maior do que os outros, não se exalte diante dos outros. A humilhação, quem está comigo aqui, é a referência principal do mestre que quer ter e ser discípulo. Discípulo. Verso número 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. A lição do mestre em fazer discípulo é a sua vida, é o que ele é. Quem está comigo aqui? É o que ele é. Eu vi um pastor dando a palavra, não sei se foi o Eliseu Rodrigues, deu a palavra dizendo que ele chegou na igreja e o baterista não estava na igreja, não foi para o culto. E ele ligou para o baterista e disse assim: ei rapaz, onde é que tu está? Não veio para o culto? Ele disse: sentiu minha falta, né, pastor? Disse: foi, rapaz, tu está aqui na bateria. Ele disse assim: só assim só sente minha falta, né?
O senhor está sentindo minha falta pelo que eu faço. Eu disse: como é que você quer ser que se sinta a tua falta? Ser identificado. Eu disse: é pelo que eu sou. Eu disse: o que tu és? Eu sou baterista. Pois é. Estamos sentindo a falta do baterista. Sabe o que acontece? Nós já estamos desassociando do que somos para o que fazemos. Nós já estamos tirando do que somos pelo que fazemos. O mundo não sabe quem é Jesus. O seu amigo não sabe quem é o mestre dos mestres e Senhor dos senhores, mas o teu amigo sabe quem é você. E ele vai conhecer o Senhor a quem tu serve pela vida que tu tens e pelas obras que tu faz. Então, amados, a referência de que é mestre é o que ele é e o que ele faz. Eu me recordo que quando eu fiz um curso de discipulado, o meu professor, ele dizia uma coisa muito forte. Ele dizia assim, ó: o mestre é aquele que faz para o discípulo ver. Segundo, o mestre faz com o discípulo. Terceiro, o mestre vê o que o seu discípulo faz. E o quarto, o mestre espera o resultado final da obra dos seus discípulos. Vou repetir: o mestre faz e o seu discípulo está vendo. Segundo, o mestre faz com os seus discípulos. Terceiro, o discípulo faz com a assistência do mestre. Quarto, o mestre espera o resultado final da prestação de conta da ação do seu discípulo. E sempre há uma alegria no verdadeiro mestre, quando aquele discípulo faz melhor do que ele. Faz melhor do que ele. E esta é a proposta do discipulado. Verso de número 16. Não falo de todos vós. Eu bem sei que tenho escolhido, mas para que se cumpra as escrituras, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Alguém está comigo aqui? Atente o que? Uma das que tem frustrado o discipulador e o mestre é quando aquele que foi instruído e orientado se levanta contra ele. Se levanta contra ele. Quantos mestres têm parado no seu ofício porque um dia ele foi caluniado, ele foi injuriado, ele foi perseguido pelo seu discípulo. O que temos hoje mais no caminho cristão são homens e mulheres habilidosas, cheia de graça, cheia de conhecimento, cheia de unção, cheia de instrução, e pararam na sua caminhada porque foram vendidos, perseguidos e caluniados pelos seus discípulos. Mas Jesus não parou, mesmo tendo aquele que comia com ele no prato levantado contra ele. Diante dessa introdução, eu quero dizer para os irmãos
que a proposta desse ano, que tem como tema, até que a casa esteja cheia, nós vamos fazer o possível para levantar dos crentes maduros da igreja um batalhão de discipuladores. Nós não seremos uma agência de formadores de desviados. Nós seremos uma agência de discipuladores. Quem está comigo aqui? Eu fui incomodado desde outubro com o tema até que minha casa esteja cheia, do ano passado. E eu me recordo que uma destas madrugadas eu fui tocado de uma forma tão intensa, dizendo assim para mim, meu coração, talvez até um alertado meu espírito, dizendo: ou você fecha as redes, ou a colheita de almas será grandiosa somente à vista. Eu fiquei, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? A proposta é, que fechar a rede, pastor? É nós nutrirmos, é nós formarmos, é nós acompanharmos, é nós instruirmos, é nós estarmos juntos daqueles que estarão se convertendo na casa do Senhor e formar eles também como agente discipulador. Amém ou não amém? Lá no finalzinho a gente vai mostrar para você qual é o plano que tem gerado no meu coração. O que é discipulador? O que é discipulado cristão? É aprender e ensinar a seguir e obedecer Jesus na sua plenitude. O verdadeiro discípulo é aquele que ouve tudo que Jesus diz e faz tudo que Jesus manda. Esse é o verdadeiro discípulo. Todo crente é chamado para ser discípulo, do mesmo modo que todo crente é chamado para fazer discípulo. O discipulado é uma ação de fé. Como assim, pastor? Viaje comigo. A salvação você ouve, a salvação você crê, a salvação você professa, mas se o discipulado você entende. Vocês estão comigo ou eu estou ficando doido? Vocês estão me entendendo? Vamos lá. O crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu ouço, eu creio, eu professo a Cristo, mas eu entendo com o discipulado. É o discipulado que me traz o entendimento. Ei, irmão, porque você é crente, porque você professou Jesus, por que você acredita na Bíblia? Por que você diz que vai para o céu? Por que você diz que é salvo? Por que você diz que é liberto? Isso quem dá a resposta é o discipulado. É o discipulado. O crente que não tem discipulado, ele tem resposta de rompante, né? Aquele rompante, irmãozinho que dizia que ele era não sabia nem entendia nada, bichinho, não sabia nem ler direito. Ele aceitou Jesus como Salvador. E os amigos dele da cachaça passavam e diziam: ei, rapaz, vai beber? Ele disse: pô, nada, rapaz, Jesus me libertou, rapaz. Agora você é filho de Deus, você é filho do diabo. Não. Aí já vamos pegar ele. O irmãozinho passando. Aí disse: tu é crente, né? Dá para o céu. Oh. E esse livro aí? Disse: é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Só tem verdade, né? Toda. Chega, a gente sente o bafo da boca de Deus. Toda.
Rapaz, vai ver uma história que um camarada foi engolido por um peixe. E o cara passou 3 dias no bucho do peixe. Como é que o peixe botou o cara para fora e ele saiu vivinho? O irmãozinho não entendia nada. O irmãozinho disse: que conversa feia é essa, rapaz? Que mentira doida é essa, rapaz? Rapaz, tu não acredita nessas conversas? E o cabo tonando o irmãozinho só dizendo que não era verdade. O irmãozinho disse: mas sabe onde é que está isso aí? Está nesse livro que tu tem. Esse livro aí que está dizendo que um tal de Jonas foi engolido por uma baleia e passou 3 dias no bucho da baleia, e a baleia vomitou ele, e ele saiu bonzinho. O irmãozinho caiu uma ficha. É a Bíblia que está dizendo isso, é? É. Acredito. Como é que tu desacreditar? Mas se a Bíblia diz, eu acredito. Se a Bíblia dissesse, rapaz, que Jonas comeu uma baleia e botou para fora, ela ficou boazinha, eu acreditava quanto mais na besteirinha dessa. O que o discipulado precisa revitalizar na vida do discipulador no discipulado? É a sua fé. Primeiro, é que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela é poderosa para a correção, para a instrução, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Quem dá isso, pastor? É o discipulador que conhece a palavra, o Deus que serve, o Cristo que é o seu Senhor e mestre da sua vida. E o discipulado é a parte da missão da igreja. Jesus formou discípulos e nos deu a todos a ordem de formar mais discípulos pelo mundo todo. O objetivo do discipulado bíblico cristão é formar discípulos que também conseguem ensinar outros discípulos a fazer pessoas entenderem o propósito da vida cristã. O propósito da vida cristã. O objetivo do discipulado bíblico cristão dinâmico é levar as pessoas a conhecerem a salvação plena que está em Jesus Cristo. Esta salvação trazida à luz pelo discipulado é vivenciada no espírito, alma e reflete no corpo do indivíduo. Como, pastor? O camarada aceita Jesus como Salvador, e tem aquela máxima que é falado pelos nossos antigos e até professada até hoje, que é chamada a experiência do primeiro amor. A experiência do primeiro amor. Camarada, é hoje, o negócio é de Deus. Hoje o negócio é de Deus. E qual é a proposta do discipulador? É fazer com que este primeiro amor do novo convertido não se apague. Não se apague. Mas tem um infeliz do crente velho que só presta para atrapalhar. Contra o episódio que o irmãozinho jovem aceitou Jesus como Salvador, e foi pipoco, aceitou Jesus como Salvador. No outro dia de manhã já estava evangelizando a família, já estava arrastando os amigos dele da escola para a igreja, do trabalho, e o negócio pegou. E tem aquele crente que só vem para os cultos, no culto de ceia, e no culto que aquele irmãozinho que aceitou Jesus, ele não estava. Só apareceu o quê? Um mês depois. Um mês depois, aquele irmãozinho novo convertido já conhecia mais crente da igreja do que aquele crente velho. Animado. Quando aquele irmão chegou no culto de ceia, aquele irmãozinho já recebeu ele na porta. A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo ao culto hoje. Hoje vai ser bênção. Oh, Deus vai falar contigo. Eu não sou crente aqui da igreja. Ah, o senhor é da igreja, estava viajando? Não, estava viajando, irmão. Você perdeu uma bênção nesse mês. Esse mês foi uma bênção. Olha, Deus usou o pastor, Deus usou o irmão lá, Deus usou a irmã. Foi a devocional do culto de ontem foi fantástico. Deus falou no nosso coração, irmãozinho. O irmão velho vai só assim. Sentou e perguntou, irmão, o que é aquele irmãozinho lá?
Disse: ele aceitou Jesus no começo do mês. Eu estou vendo, você é cor de novo convertido, está nesse fervor, deixa eu falar com ele depois. Chamou ele: vem cá, irmãozinho. Foi. Ô irmão, Senhor, glória. Eu fiquei feliz em conhecer que você é da igreja aqui, irmão. Irmão. E essa alegria, irmãos, tenho Jesus na minha vida. Sabe por que você está com esse fervor todo, irmão? Que foi, irmão? É porque você é novo convertido, aceitou Jesus agora. Diz: irmão? Quer dizer que quando eu ficar velho igual o senhor vai ficar assim? Aí, irmão, no dia que eu ficar igual o senhor, eu vou voltar a me aceitar Jesus de novo. Vou aceitar Jesus de novo. Porque você está em casa um mês sem vir para a igreja, ainda questiona a minha alegria, meu irmão. Ei, o discipulador é ele que joga lenha no coração do discípulo, do novo convertido. Aproveita o primeiro amor para trazer a ele a graça do entendimento do evangelho. Amém ou amém? E este espírito fervoroso vai chegar com a sua mente, vai tratar as suas emoções, vai tratar a sua vontade, vai explodir, extravasar fora. Ele não vai ter vergonha. O que acontece hoje é que tem muitos crentes velhos que a primeira máscara que ele coloca na cara é a vergonha do evangelho. E o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me interessa, meu irmão, quem ele é, não interessa o que ele faz, não interessa a posição que ele tem, não interessa o poder que ele utiliza, não interessa, meu irmão. Ei, o que interessa é quem tem em você é maior do que quem tem nele. A graça que tem na tua vida é mais valiosa do que tem nele. A vida que tu vive é mais poderosa do que ele vive, meu irmão. Isso é que interessa. A ordem de discipular foi dada a todos os seguidores de Jesus. Cada crente pode aprender. Cada crente que aprendeu pode ensinar. Tem uma máxima que diz assim: ninguém sabe tudo que não possa aprender. Ninguém não sabe nada que não tem alguma coisa para ensinar. Quanto mais quem ouve, quem lê, quem medita, quem reflete na palavra de Deus. Quem pode discipular, pastor? Qualquer crente que tenha conhecimento da sua fé, que conhece e entende quem é o seu Deus, que tem pelo menos uma base das sagradas escrituras acerca da sua fé, pode discipular. E qual é esse objetivo, pastor? É fazer o que a palavra de Deus diz: ide fazer discípulos de todos, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. O problema hoje, irmão, é que a gente tem ouvido muita gente. Nós não estamos ouvindo Jesus. Nós não estamos buscando os ensinamentos de Cristo. Nós estamos buscando os ensinamentos dos outros, e não o ensinamento de Cristo. E isso é muito sério. É muito sério. E qual é a responsabilidade do discipulador? Se a obra da transformação do discípulo é do Espírito Santo, então qual é o papel do discipulador nesse processo? Paulo afirma em 1 Coríntios 3,9 que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. É verdade que nem que a planta, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Todavia, ainda assim, devemos
plantar e regar. Quem está comigo aqui? É verdade que nem o que planta, nem o que rega, é alguma coisa. Todavia, ainda assim, devemos plantar e regar. Somos cooperadores de Deus. Existe uma parte da obra que é de Deus, mas existe outra obra que cabe a nós realizar. É Deus quem faz a parte misteriosa de dar o crescimento, mas somos nós que plantamos e regamos. Somos nós que plantamos e regamos. Nossa ação nunca pode substituir a ação de Deus. Assim também a ação de Deus não nos exime da nossa responsabilidade. Não nos exime. Estamos vivendo hoje uma geração em que está sendo inculcada na mente de crentes perigosos ou preguiçosos, de que Deus já sabe quem vai ser salvo, de que Deus já determinou quem vai ser salvo, de que Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem vai ser perdido, de que Deus já elegeu, e não pode mais pregar, não é para discipular, se Deus já sabe. Isso é uma mensagem humana, não é a mensagem de Cristo, não é a mensagem do Evangelho, não é a mensagem de Deus, e está sendo absorvido pelos preguiçosos do Evangelho, os alienados da fé, que não conhecem a essência da responsabilidade do cristão, do que prega a palavra de Deus, do verdadeiro discípulo de Cristo. E nós vamos tratar algumas responsabilidades. Não sei se vai dar para falar tudo, fazer tudo. Primeiro, o discipulador, qual a responsabilidade dele? Não é pregar a sua palavra. O que tem causado tanto problema hoje? É que o discipulador quer mostrar conhecimento. Mostrar conhecimento. Não. O conhecimento que o discipulador precisa mostrar é Cristo. A primeira coisa, a responsabilidade e a ação do discipulador é falar aos discípulos sobre Cristo. Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. À medida que você imitar a mim, que eu imito a Cristo, você vai conhecer a Cristo, você vai imitar a Cristo e vai ser a referência para quem você vai discipular. Vai discipular. Quando ele diz, sede meus imitadores, que eu sou de Cristo, é porque ele tinha consciência de que ele vivia Cristo, do que ele pregava Cristo, do que ele ensinava Cristo, do que ele falava de Cristo, do que ele conhecia Cristo. É esta a proposta. A primeira coisa que acontece com a gente é, mas eu não vou ser crente como fulano de tal dos Anzóis, como Filisbino, Adrosina, aquele infeliz. Aí você diz assim, não olha para ele não, olha para Jesus. Olha para você, meu irmão, olha para mim, porque a referência da fé que temos em Cristo para eles é nós, é eu, é você. Esta é a referência da fé. A segunda coisa é estar perto, é estar com ele, é estar com o discípulo. Marcos 3,14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar.
Os meus midianitas vão estar atentos aqui. Meus midianitas, Marcos 3:14. Olha só. Primeiro, Jesus formando os discípulos, ele pediu, designou-os para estar perto dele, e nomeou, verso 3:14, nomeou-os para que estivesse com ele. Fique perto dele. Pastor, estou discipulando alguém. Fique perto do discípulo, fique perto dele, esteja perto dele, oriente ele, direcione ele, forme ele. Não exija do discípulo aquilo que você não faz. O que está acontecendo hoje, irmão, é essa coisa tremenda que a gente chama não é nem mentira, é uma farsa, não é nem farsa, de você pedir dos outros o que você não faz. Olha, você tem que orar, mas o discipulador não ora. Você tem que congregar, o discípulo está na igreja, o discipulador não está. Você tem que participar das ações da igreja, o discípulo está, mas o discipulador não participa. Não participa. Você exige o que você não faz. Ei, quando o discipulador está perto do discípulo, a referência de vida cristã, não é de vida, a referência de prática cristã é a ação do discipulador. Amém ou não amém? Terceira coisa, ser exemplo. Exemplo. Como diz 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores. Eu fui atrás dessa proposta de imitadores aqui. Não é só uma imitação externa, chamado a imitação do que ver. Não, sede meus imitadores, mas é a imitação do que vive. É a imitação do que vive. A minha esposa e minhas filhas sabem muito bem que um dos gargalos que eu tenho numa proposta de ministério desde casa é não trazer para a igreja, para o púlpito da igreja, aquilo que eu não vivo com elas, aquilo que eu não vivo em casa. Como prova disso, antes de fazer a campanha dos 12 dias com a igreja, eu fiz isso alguns anos com ela. Antes de trazer uma proposta, de trazer para a igreja de consagração, de jejum, de reserva, eu faço isso em casa. Porque o exercício da fé só pode ser exigido àqueles a quem você está instruindo, se você fez primeiro. Eu assistindo agora Asas Indomáveis, Maverick 2, quando o Tom Cruise exige dos outros, os pilotos novos, exigindo manobras extraordinárias, fenomenal, fora da realidade. E um piloto disse assim: você está exigindo coisa que você não faz. E uma das ações mais absurdas do filme é que ele pega aquela aeronave, aquele transporte de guerra, e ele sai sem autorização, e todos correm para o monitor para seguir a sua manobra, e ele faz a manobra mais difícil, mais extraordinária, que ele estava exigindo dos seus discípulos, dos seus alunos. E eles caíram de rosto,
decepcionado e atônito do que estava vendo. E o que ele dizia assim: eu não posso exigir de vocês o que eu não tenho capacidade de fazer. Desde novo, eu tenho sido muito crítico com isso. Em se o púlpito ser usado para desabafo, o púlpito ser usado para intriga, o púlpito ser usado para incitações, e o púlpito ser usado para exigência por aqueles que não praticam o que está exigindo. O discipulador precisa ter este entendimento. Eu me recordo que quando eu estava no ministério, nos primeiros passos do ministério, me veio a doideira. Pastor Cruz chegou em casa, o apóstolo Cruz, que também nos acompanha lá em Porto de la Cruz, a Venezuela. Engraçado é que ele acompanha as nossas ministrações. Ele diz assim: Costa, erro, eu não entendo o que tu fala muito rápido, tu fala macuti. Ele disse que eu falo macuti, que é uma tribo indígena da Venezuela, lá da Boa Vista. Diz que eu falo macuti, ele não entende o que eu falo. E ele chegou em casa numa segunda-feira, domingo ele ministrou, aí na segunda-feira ele disse: Costa, me compra um pollo, que é um frango, eu quero tirar um tempo de consagração, de jejum. Eu fui na rua, comprei um pollo. Eu disse: eu vou preparar o pollo, Ivanus. E ele cortou o pollo em 4 pedaços, limpou o frango, colocou dentro de uma panela, cortou muita cebola e deixou o pollo cozer só na cebola, sem sal. E ele almoçou o pollo, o frango, e jantou o frango. Somente isso. Na segunda-feira à noite, ele entra no quarto, despede de mim, da Ivanúcia e da Adriele, que era bebê, maiorzinho um pouco do que a Helena. E ele entrou no quarto na segunda-feira à noite. Ele não saiu do quarto segunda noite, não saiu do quarto terça-feira à noite, não saiu do quarto terça-feira na quarta durante o dia, não saiu do quarto na quarta da noite, não saiu do quarto na quinta-feira, nem na quinta noite, nem na sexta, nem na sexta noite, nem no sábado, nem no sábado à noite. Quando deu domingo de manhã, aí vamos preparar um almoço, que hoje eu vou chamar o Cruz para almoçar com a gente. Eu acho que ele morreu. Peguei uma chave reserva, abri a porta do quarto, o Cruz estava deitado no chão, e já há um bom tempo ali, porque tinha poços de lágrimas de um lado e do outro da cabeça dele, deitado no chão um bom tempo, com a Bíblia no peito, e uma língua estranha serena, bem baixinho. E eu cheguei perto dele, eu disse: Pastor Cruz. Ele abriu os olhos. Eu disse: a Evanúcia fez um almoço, e nós queremos que o senhor almoce com a gente. Ele sentou-se, me deu a mão para me levantar ele. Oh, arrependimento. Quando eu peguei na mão dele, eu peguei um choque que eu caí lá na parede. Eu levantei ele com a mão estendida e eu com medo. Levantou, foi no banheiro, limpou o rosto, sentamos na mesa e eu fiz aquela oração máxima de brasileiro que está doido para comer. Quando eu terminei de orar, eu disse: vamos dar as mãos, eu estou com a gana para orar. Ainda tirou alguns minutos de oração. Fomos para a igreja e ele disse assim: convide a igreja, eu tenho uma palavra para a igreja. E a única palavra que tinha para a igreja era Deus é fiel, Deus é fiel. Ele citou mais ou menos umas 200 vezes essa palavra, e todas as vezes que ele a citava, pastor Ibis,
era só para uma pessoa. Só uma pessoa sentia. Então imagine uma pessoa gritando, e ele dizia uma palavra e dizia: Deus é fiel. E outra pessoa gritava lá. Ele falava e dizia: Deus é fiel. Outra pessoa gritava lá. Pastor Carlos, José Carlos entrando, ele gritou: Hermano que entra dentro del templo, Deus é fiel. E puf, lá para fora. Ouvi aquilo. Passou um tempo, eu em casa, eu disse: vou tirar um tempo de jejum também. Fui tirar um tempo de jejum. Nunca tinha tirado mais de 3 dias de jejum. Meu irmão, no segundo dia eu já estava morrendo. Porque a minha proposta era fazer uma convocação para os obreiros, para tirarmos 48 horas de jejum. Imagine isso. Que doideira essa minha. 48 horas de jejum para os obreiros que nunca tinham tirado nada. A experiência que eu tinha tido era o jejum penitente. Então eu queria levar os irmãos a uma proposta de que eu mesmo não tinha feito. Quando deu no segundo dia à noite, eu já estava morrendo mesmo. No terceiro dia, eu disse: não, você tem que comer, não tem esse negócio não. Aí você vai começando a trabalhar, a exercitar. Hoje a esposa sabe. Se eu vamos tirar o jejum hoje, eu não tenho dificuldade quanto a isso. Porque já há uma proposta, um exercício disso. Mas eu não podia exigir dos outros o que eu não tinha feito. Não tinha feito. Quando eu levei os obreiros daqui, os pastores que fazem oração comigo aqui às quarta-feiras, lá para o Macapá, para tirarmos 24 horas de jejum e oração lá, eu notei que nós entramos meio-dia lá, 1h da tarde, e a proposta do almoço era 1 hora para almoçar, comer, era 1 hora do outro dia, sem nada. O Valdo estava lá, pastor Jean estava lá. Meu irmão, quando deu de manhã, a turma estava já nos cacarecos lá. Mas são experiências que você precisa ter primeiro para exigir dos outros. Exigir dos outros. O Cruz não podia exigir de mim, o apóstolo Cruz, porque já é uma experiência dele. Ele passou 40 dias de jejum no monte. Então teve essa experiência. Então, dentro deste entendimento, o exemplo para imitar não é só pulo, não é só glória, não é chavões simplesmente, é vida. É vida, meu irmão. É vida. E isso é que faz a diferença. Amém ou amém? É vida. E uma outra prática indispensável do discipulador é amá-los. Amar o discipulado ou discípulo. Amar. João 13:34, medianita. João 13:34 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O que tem aqui essa diferença para a prática comum do amor não é simplesmente de suportar as mazelas, mas de ser suporte. Não é simplesmente da cooperação, da necessidade, mas ajudar no crescimento. É isso que faz a diferença.
E o outro ponto que eu quero fechar aqui é conhecer. Conhecer o discípulo. Jesus foi muito claro acerca disso. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço os meus discípulos. Eu conheço os meus. Eu conheço. Quem está perto conhece. Quem é exemplo conhece. Quem amamos conhecemos. Esta prática deve ser vivida na igreja, visto que pregamos, incitamos, defendemos que nós somos uma família. Quem está comigo aqui? Nós somos uma família. Quem se agrega a nós tem que sentir parte dela. Amém ou não amém? Sente parte dela. Nós somos uma família. Uma família. E uma das coisas que eu me sinto prazeroso como pastor é saber, é encontrar, é ver você, é ouvir você, sabendo que você está bem. Isso me satisfaz. E isso é quando compreendemos que somos uma família. O discipulador tem alegria e a satisfação que no final da caminhada o seu discípulo está junto. Quem ele instruiu está junto. Ei, nós não seremos o exército, aquele fracassado que deixa os feridos pelo caminho. Nós vamos estar juntos. Amém ou não amém? Vamos participar deste banquete, desta ceia, deste pão, deste alimento juntos. Que Deus nos abençoe e que a graça poderosa de Deus esteja em nossas vidas para todo sempre. E quem crê diz amém.